Olá, estudante cearense. Eu sou o professor Rogélison Andrade, professor da FECIL-US e aqui da SEDUC. Na aula de hoje, nós vamos tematizar sobre os textos multissemióticos. Primeiramente, a gente precisa entender o que esse termo refere para nós. A palavra multi é um prefixo, na verdade, que significa pluri, vários, e semiótico se refere à linguagem, ou seja, são textos, portanto, que exploram as diversas linguagens numa mesma materialidade. É importante ressaltar, como a gente coloca no slide, que esses textos multissemióticos fazem um uso transversal, porque muitas vezes, quando a gente se refere a esses textos, a gente tem uma certa mania de analisar o verbal e marginalizar as linguagens não verbais que aparecem nesses textos. É importante sempre a gente lembrar que essas linguagens se amalgamam, elas estão ali presentes na produção de sentido e nenhuma é mais importante ou deve ser marginalizada em detrimento da outra, porque elas estão ali confluindo para a produção de sentido. E aqui nós trazemos alguns exemplos de textos que exploram essa diversidade de linguagens, O primeiro exemplo é uma charge, o segundo é uma propaganda da Bombril e o terceiro é um infográfico, Vemos então que a expressão facial, as roupas, a maneira como o quadrinho é configurado, as cores, as diagramações, os números, aqui, como eu disse, a expressão facial e a aproximação do personagem à embalagem, tudo isso produz sentido ao texto e deve ser sempre observado analiticamente para que a gente possa compreender esses textos, ainda mais considerando questões de Enem. Onde esses textos aparecem no Enem, Por que eles são importantes para que a gente estude e aprenda a interpretá-los? Eles estão em todas as provas. Aqui alguns exemplos. Na prova do ano passado, a gente tinha essa questão, que é uma campanha publicitária sobre o uso de máscara e a questão da violência doméstica, porque como nós sabemos, durante a pandemia, houve um aumento da violência doméstica contra a mulher. Então, a gente tem aqui, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, os textos multissemióticos. Mas, além disso, ainda na mesma prova, as questões de língua estrangeira, tanto de inglês quanto de espanhol, exploram esses textos. Inclusive, como vocês devem aprender com os professores dessas disciplinas, muitos desses textos multissemióticos, pelo fato de haver outras linguagens aí, auxiliam essas linguagens, as cores, as expressões faciais, auxiliam na compreensão da parte verbal desses textos. Também na prova de redação. Sempre na prova de redação, os textos motivadores, existem textos motivadores, tanto completamente verbais, quanto multissemióticos. O exemplo, na prova do ano passado, é a capa de revista que fala aqui sobre os desafios do cuidado, no tema do ano passado, de 2023. Na prova, mas não somente, vale ressaltar que na prova que se organiza em torno da linguagem, a gente tem a presença desses textos multissemióticos. As outras áreas, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, também exploram esses textos e se existe a exploração desses textos, significa que conhecer o conceito que está sendo trabalhado naquela questão não é o suficiente, mas também explorar esse conceito em torno do texto que está sendo trabalhado nessa questão. Aqui a gente tem um exemplo de uma tirinha na prova de ciências humanas. Então, mais uma vez, um texto multissemiótico mais uma vez não, que é o primeiro exemplo da prova de ciências humanas. Mas, mais uma vez, um texto sendo explorado, um texto multissemiótico sendo explorado na prova do Enem.
Aqui a gente tem um exemplo disso na prova de ciências da natureza, né, que é também uma espécie de charge, tirinha, né, para explorar esse conteúdo que tem a ver com comprimento de onda. E, por fim, os infográficos, né, que são extremamente importantes para a prova de matemática, e aqui é um exemplo de infográfico sendo explorado nessa prova. Vejam que aqui, nesse caso, né, as informações verbais são tão importantes quanto as não verbais, né? O comprimento de cada barra, as cores, tudo isso vai influenciar no processo de compreensão desses textos. Então, a pergunta que nos cabe agora é: por que os textos multissemióticos são tão presentes na prova do Enem? Nós acreditamos que isso acontece porque eles são presentes na nossa vida. Então, por exemplo, numa aula, a gente se utiliza não somente da linguagem verbal. Aqui, a forma como eu me posiciono frente à câmera, a roupa que eu utilizo, as expressões faciais, o modo como eu movimento meu corpo, a modulação, né, a mudança, para vocês verem os slides, e a mim, tudo isso interfere no processo de compreensão desses textos. E a gente está sempre lidando com essas diversas linguagens, cores, diagramações, movimentos, opacização de imagens, enfim, né, diversas maneiras ali de trazer significados ao texto. Então, o Enem não poderia, e portanto as questões não poderiam estar à parte dessa realidade que é tão onipresente no nosso cotidiano, como é a dos textos multissemióticos. Acredita-se, inclusive, que todo texto tem, em alguma medida, multiplicidade de linguagens, mesmo aqueles que se utilizam mais da linguagem verbal. Justamente porque, ainda assim, nós temos destaques, negritos, por exemplo, diagramações que vão interferir no processo de compreensão daquele texto. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de textos para a gente discutir e interpretar aqui na nossa aula. O primeiro deles é uma tirinha dessa personagem que é produzida pelo cartunista Rafael Marçal. O nome da personagem é Ranzinza. Vejam que já a partir do próprio nome da personagem, a gente tem um aspecto multissemiótico. Por quê? É lógico que a palavra ranzinza, né, além de remeter ao nome da personagem, dessa rã que é Zinza, também nos remete a um possível estereótipo que a gente pode construir dela. Ela é uma pessoa adjetivada como ranzinza, ou seja, ela está sempre reclamando, ela não tem papas na língua, ela reclama mais do que elogia, né? Então existem aí traços, expectativas que são construídas pelo autor a partir do momento em que ele cria o nome dessa personagem. Essa tirinha foi produzida no contexto pandêmico por volta de junho de 2020, salvo engano. Então, a gente precisa conhecer o que acontecia naquele momento, né? As tirinhas elas são muito voltadas para o contexto histórico no qual elas foram produzidas. Então, a gente sempre precisa lembrar do que estava acontecendo ali para a gente poder fazer esse diálogo, né? O que o autor gostaria ali de reivindicar ou de ironizar nesse texto. Nesse caso, nós temos a questão do uso de máscara, né, que ainda naquele contexto, né, era uma polêmica, porque havia pessoas que diziam que não se acostumavam ou que não havia necessidade, que ficavam incomodadas, que essa não era de fato uma orientação que faria sentido, que teria importância, né, para a diminuição do número de casos de Covid-19 naquele contexto. E aí a gente tem aqui a personagem. Vejam que inicialmente a expressão facial dela é bem ranzinza mesmo, né? Ela tá brava e diz o seguinte: quando eu vejo alguém na rua sem máscara, ou com aquela máscara toda torta que cobre tudo, menos o nariz e a boca, não sinto raiva, sinto empatia. É muito mais difícil colocar a máscara quando você tem chifres, mas não tem polegares opositores.
Então, inicialmente, é preciso a gente lembrar também do nome, né, dessa tirinha, que é ranzinza e a empatia. Como seria a empatia de uma pessoa que é ranzinza, né? Então, a gente vê desde o início que é uma empatia muito debochada, muito irônica, porque, na verdade, ela não está sendo empática propriamente dita, né? Ela diz que aquelas pessoas que não conseguem usar a máscara são pessoas que não têm o traço humano, o traço sensivelmente humano, que seria, inclusive, né, como a gente aprendeu na biologia, dos traços que fez com que o ser humano evoluísse foi o polegar opositor. Então, nesse caso, ela coloca justamente que essas pessoas, né, são animais irracionais e, portanto, não evoluíram tanto quanto os demais seres humanos que usam máscara. É interessante também observar, a gente sabe que ali em 2020 havia toda uma problemática política, né, que estava muito adensada referente ao presidente da época, e muitos eleitores, né, muitas pessoas que o apoiavam eram colocadas, né, como faziam parte de gado, né, e tudo mais, inclusive fazendo alusão à música, né, do Zé Ramalho. Então, a gente vê aqui que também a utilização poderia ter sido utilizado qualquer outro animal para se referir, né, a um animal irracional que não tivesse o polegar opositor, o que dificultaria, né, colocar a máscara, mas foi utilizado um boi mesmo, né? E aí vejam, né, que tem toda a questão do sino também, que remete a essa coisa do obedecer a alguém, né? A expressão do olho, que também dá essa ideia de maluquice, né? De não saber o que está fazendo, a língua para fora. Tudo isso, né, vai mostrar para nós que existe uma ironia, um deboche em relação àqueles que não utilizam a máscara. E tudo isso é empatia, né, para a Ranzinza, porque ela diz, não, tudo bem, eu sei que, vejam, ela sabe que são seres humanos, afinal os animais não usavam máscara, né? Mas o que ela quer dizer aí? Que esses seres humanos não estão usando máscara porque eles não têm inteligência suficiente para isso, né? Para terem esse tipo de empatia também com as pessoas, né? Então vejam como aqui existem diversos significados que estão materializados aqui por meio dessas diversas linguagens, né? Inclusive, é muito interessante a gente perceber até a coloração da pelagem, né? Branca, a máscara azul, o sino amarelo. Tudo isso dá a ideia, também remete, né, a essa coisa do patriotismo, e a gente sabe que tem a ver, né, com aquele contexto ali, e essa crítica às pessoas que apoiavam o presidente da época e, por conta disso, não utilizavam a máscara. Um outro texto que eu trouxe para a gente discutir, agora totalmente não verbal, é essa charge, né? A gente vê aqui um homem, né, relativamente próximo à idade, à terceira idade, né? E a gente vê a expressão facial, ele cantando, né? A gente tem um assobio aqui, a roupa dele também remete à bandeira do Brasil, e agora a gente não precisa entender que ele é um patriota, mas a gente pode entender com certeza que ele é um representante brasileiro, que ele é um cidadão brasileiro. E o que ele está fazendo aqui? Aparentemente lavando o chão, né? Limpando o chão com a mangueira. Vejam que não existe nenhum cuidado, né? Ele está ali desperdiçando a água mesmo, jogando a água. E o que acontece? Do chão, né, existe um personagem ali no escuro, aparentemente ali seria um esgoto, né? Que faz um olhar de pedinte, né? E o que ele pede? Água, né? A gente tem aqui a xícara pedindo água. Como nós sabemos, boa parte da água que é potável, né, para a gente beber, inclusive, vem dos lençóis freáticos. Os professores de geografia vão poder falar muito melhor sobre isso do que eu.
Mas é muito interessante a gente observar que esse pedido vem justamente daqui, debaixo da terra, que é de onde, né, origina essa água potável. Ou seja, aqui a gente vê que enquanto os seres humanos, né, esse personagem representa nós seres humanos. Enquanto os seres humanos gastam água, né, desperdiçam a água potável do que existe no planeta Terra, o próprio planeta Terra pede, né, pela preservação da água. Percebam que, nesse caso, nós não temos nenhum tipo de linguagem verbal significando aí para nós alguma coisa. A gente precisa, a partir da análise de tudo isso que eu coloquei para vocês, né? O que representa a parte abaixo do solo? Esse personagem, o que ele representa para nós? A vestimenta dele. A água sendo desperdiçada numa mangueira, né? Que a gente sabe que a mangueira ela jorra mais água do que outras torneiras comuns, enfim. Tudo isso é muito importante, todos esses conhecimentos, inclusive enciclopédicos, ou seja, o nosso conhecimento de mundo, vai fazer com que a gente consiga interpretar esse texto e, ao interpretar, conseguir perceber quais são os discursos, quais são as ideologias, quais são as defesas, as críticas, enfim, o que esse texto gosta, né, quer, deseja comunicar para nós. E aí eu trouxe algumas questões provenientes do Enem para nós resolvermos juntos. Esta primeira é do Enem de 2023. Nós temos aqui inicialmente aqui a gente tem uma campanha publicitária cujo título é Por que é tão importante amamentar? Pela referência, a gente vê que essa campanha publicitária foi produzida pelo Ministério da Saúde. Então, ela é de autoria do governo federal. E aí, antes de nós observarmos, né, a parte verbal, né, os motivos pelos quais é importante, a amamentação é importante, vamos observar o que temos aqui de imagético. As cores que remetem à bandeira do Brasil, então, com certeza a campanha publicitária aí está mostrando a assinatura, quem que está orientando, quem que quer conscientizar as famílias do Brasil sobre a importância da amamentação, o governo federal. E, inclusive, o governo se endereça, se remete aos brasileiros, né, tentando provocar essa identificação por meio desse símbolo que é patriótico. Normalmente, né, as campanhas publicitárias advindas dos governos, principalmente do governo federal, né, tanto do Brasil quanto de qualquer outro, vão mexer com essas cores, né, para provocar esse tipo de identificação. Ao centro, né, mais ou menos da bandeira, a gente tem uma mulher com o seu filho, né, espera-se que seja o seu filho aí, e esse filho está amamentando. Interessante também a gente observar isso, porque normalmente, né, durante um bom tempo, mas ainda hoje isso acontece, as mulheres que amamentam em público, né, ou tirar uma foto da mulher amamentando seria violento, né, seria tem essa coisa, essa simbologia do erotismo, quando na verdade a gente sabe que isso não acontece, né, a mulher ali está exercendo o seu papel de mãe e, inclusive, promovendo esse contato com o filho. Graças a Deus, né? Hoje as coisas vêm se alterando um pouco e já não existe mais tanto esse preconceito, ou pelo menos essa tentativa de erotizar a mulher por conta da amamentação. Mas é importante ressaltar que, nesse caso, colocar essa imagem dá essa ideia de que, olha, se o próprio governo federal está colocando uma imagem para exibir para todo o Brasil, é claro que a mulher tem total direito de amamentar seu filho em público, né? Porque a imagem aqui vai ser publicizada para todo o Brasil. Pronto, então, observadas essas outras linguagens, né? Vamos observar o que tem aqui na parte verbal do texto. Diz o seguinte: o bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e como infecções, principalmente respiratórias.
diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. Desenvolve a fala e uma boa respiração. Então, aqui a peça publicitária traz 4 motivos para explicar o porquê é tão importante a amamentação. Vamos para a questão a partir disso, que diz o seguinte: essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa... Vejam, nesse caso, interpretar o texto é extremamente importante, mas vale lembrar, né, que no dia da prova do Enem são 90 questões, todas elas amparadas em textos relativamente longos, e é preciso também focalizar e se utilizar de algumas estratégias que podem levar à resolução mais rápida de uma questão. Nesse caso, a gente tem uma questão que, além de trabalhar com a interpretação do texto, trabalha com o seu conhecimento sobre os gêneros textuais. A questão pergunta qual é o objetivo desse texto, que é uma peça publicitária, uma campanha publicitária. Ora, objetivo, propósito comunicativo, enfim. O que campanhas publicitárias visam, né, comunicar para nós quando elas são produzidas? Sempre quando a gente seleciona um gênero, a gente tem um objetivo. Se eu seleciono um conto, eu sei que eu quero narrar uma história. Se eu seleciono uma notícia, eu sei que eu quero informar a pessoa sobre algum acontecimento atual. E assim sucessivamente. E se eu seleciono uma campanha publicitária, eu quero divulgar alguma coisa, né? Divulgar uma ideia, um produto, se for uma campanha publicitária de alguma loja ou de alguma rede de fast food, enfim, mas eu estou com o objetivo de divulgar. E aí a gente já tem algumas direções aqui da afirmativa que a gente pode marcar. Mas vamos começar pela letra E. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. O texto não informa isso, até porque o texto fala que é importante amamentar porque isso faz com que o bebê receba anticorpos, mas não fala sobre o aumento ou a diminuição de anticorpos. E também não é o objetivo de uma peça publicitária informar. A letra D fala sobre orientar, e aqui nós temos também uma opção que pode chegar, né, a confundir quem está ali fazendo a prova. Mas uma peça publicitária não realiza esse propósito comunicativo de orientar. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Então, nesse caso, né, inclusive, o complemento do verbo faz com que a gente elimine essa alternativa, porque em momento algum o texto traz informação sobre isso. Defender o direito das mulheres de amamentar em público. Embora a gente tenha comentado sobre isso, até porque a imagem nos leva para isso, esse não é o objetivo. A parte verbal do texto não comunica isso para nós. Lembro, né? Lá no começo da aula a gente falou que a interpretação dos textos multissemióticos deve levar em consideração a transversalização das linguagens. Talvez, se nós só tivéssemos ali a imagem da mulher sem nenhuma informação verbal, talvez até num parque amamentando o seu filho, a gente poderia pensar isso. Mas não é esse exemplar de texto que eu estou exemplificando que nós temos. É esse aqui que está na prova, né, que faz esse amálgama, ou seja, essa mistura entre a linguagem verbal e não verbal. E com isso, nós não podemos marcar essa alternativa. E, além do mais, o objetivo de defender uma ideia é proveniente de textos de natureza argumentativa, como um artigo de opinião, que não é o caso da questão, que não é o caso do texto com o qual nós estamos trabalhando nessa questão. Letra B. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. O texto não faz essa apresentação, portanto, só nos sobra, de fato, a letra A, que diz o seguinte: divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. De fato, uma peça publicitária, uma campanha publicitária realiza divulgação, esse é o propósito comunicativo desse gênero, e no caso do texto que nós estamos analisando, a divulgação é justamente sobre a importância da amamentação. Portanto, a resposta é a letra
A. Facinha, né? Vamos, portanto, agora para a próxima questão. Essa agora, para além do conhecimento do gênero, a gente precisa realmente fazer essa mistura, né? Essa interpretação analítica das diversas linguagens presentes no texto. Mais uma vez, nós temos uma peça publicitária proveniente do governo, né? Só que agora, salvo engano, é Espírito Santo, bem aqui, do Detran do Espírito Santo. A gente também percebe mais uma questão que se volta para a análise de peças publicitárias. Portanto, esse gênero é muito importante para o Enem, né? Então, analisem, né? Quando vocês estiverem estudando, pesquisem em sites diversas campanhas publicitárias e questões que façam análise desse gênero textual. A gente tem uma peça, um texto que é dividido em duas partes, né? Na porção direita, a gente tem uma mulher, né, com as mãos no rosto. A gente precisa acionar conhecimentos outros nesse caso e vai entender que essas mãos no rosto remetem justamente à vergonha, à tristeza, né, a um sentimento negativo. No centro, né, a centralização da palavra é muito importante no caso, né? Lembram que eu falei que não é só as cores, né, mas a forma como essa palavra é distribuída, se ela está focalizada ou não. E nesse caso, ela está no centro dessa porção direita do texto. E a palavra que nós temos aí é arrependimento, confirmando a hipótese que nós construímos sobre a mão no rosto, né? Que remete a um sentimento de tristeza, de frustração, a alguma questão negativa. E o arrependimento, né, comprova essa expectativa que nós criamos. Do lado esquerdo, nós temos no fundo, né, um asfalto. A gente tem aqui, né, a região canteira da rua, da avenida, enfim. E diz o seguinte: causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. A gente já sabe, por conta da questão anterior, inclusive, que uma campanha publicitária tem o objetivo de divulgar uma ideia. Nesse caso, a ideia é justamente de que as pessoas não bebam, caso saibam que vão dirigir, né? Mas vejam que aqui existe uma diferença muito pertinente. Normalmente, em outras peças, o foco está na pessoa que vai ser vitimizada pelo acidente, né? Nesse caso, o texto focaliza na pessoa que vitimou. A pessoa que vitima um acidente dessa natureza, ela vai ficar com aquela coisa do arrependimento, com o sentimento de não conseguir dormir, né? Porque sabe que prejudicou alguém, e isso vai ser levado para o resto da vida, que é o que está colocado materialmente na porção verbal do texto. Então vejam que o texto apela para esse sentimento de quem possivelmente pode cometer essa infração. Vamos agora então para a questão. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o ou a. E aí vamos para a letra A. Sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Aparentemente, né, a gente já tem aqui a resposta correta. Justamente a peça apela para esse sentimento, né, de automutilação psicológica de quem provoca o acidente no trânsito. Vamos para a letra B. Dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas? Não, né? O texto não aborda os danos psicológicos causados na vítima, mas sim na pessoa que provoca o acidente. Então, letra B, inclusive, ela é totalmente discordante da A. Se a gente acha que é possível marcar A, não vai ser possível marcar a letra B. Letra C. Importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. E aqui uma observação extremamente importante. As questões do Enem, os distratores, né, ou seja, as alternativas que você tem que marcar, que você tem ali à sua disposição, muitas vezes elas são
elas não estão falando nada que seja impossível. De fato, é necessário haver essa defesa, né, de que os órgãos competentes se preocupem com essa questão. Por que nós não podemos marcar, portanto, a letra C? Porque ela não interpreta o texto base dessa questão. Ela não está dizendo, ela não traz nenhuma informação equivocada em relação à realidade. Ela traz uma informação equivocada em relação ao texto com o qual nós estamos trabalhando. Por isso, a letra C não é a alternativa que nós marcaremos aqui. Letra D. Necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. Inclusive, nós já temos essa punição e o texto não traz também nenhuma informação sobre isso, né? A propósito, a punição aí seria inclusive psicológica, né, da própria pessoa, mas o texto não aborda que há necessidade de puni-los. Portanto, essa também não é a alternativa que marcaremos. Só nos sobra a letra E, sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. De fato, se a gente perde alguém em acidente dessa natureza, o sofrimento vai ser gerado. Mas também isso não é abordado no texto. O sofrimento aí vai ser sentido pela pessoa que cometeu a infração de trânsito, justamente porque ela se arrependeu, né, de ter ingerido álcool e acometido alguém em virtude disso, né? Acometido negativamente, vale ressaltar. Portanto, de fato, como nós vimos inicialmente, a questão correta, a alternativa correta a ser marcada nessa questão é a letra A. E, por fim, eu trouxe também um texto que foi da prova de redação do ano de 2022, cujo tema do ano de... Vamos lá. Trouxe também um texto multissemiótico que estava presente na prova de redação do tema de 2021. O tema naquele contexto foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Naquele momento, né, os participantes foram incitados a elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre a importância da documentação para garantia da cidadania, né, para garantia do respeito e o acesso aos direitos básicos, né, como escola, a ir a um hospital, né, a ter vacinação, enfim, aos direitos básicos do cidadão que são aí realizados por meio da nossa documentação, certidão de nascimento, RG, etc. Vejam que um dos textos motivadores, entre outros que também foram trazidos na prova de redação, é um texto multissemiótico, também uma peça publicitária, né? De novo aqui a campanha publicitária ganhando destaque na prova do Enem. Nesse caso, a gente tem o texto aqui, ele está em preto e branco, perdão. O texto está em preto e branco e a gente vê na parte superior dele, né? E é muito importante nós observarmos. Na parte superior a gente tem um destaque em branco, as letras estão em caixa alta, ou seja, estão todas em letra de forma maiúscula. Elas estão negritadas, né? Ou seja, a coloração delas é mais forte. E diz o seguinte, onde existem pessoas... e outra observação importante é que elas estão na parte superior, né? O que também dá centralidade a essa informação. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. E vejam que a palavra cidadãos aí também, a forma como ela está colocada é muito interessante. Em itálico, né? Mas também em destaque, o que remete o quê? A assinatura, né? Lembra aí a caligrafia de uma pessoa. No finzinho, diz o seguinte, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, a peça publicitária foi elaborada por defensores e defensoras públicos e públicas, né, que querem conscientizar as pessoas sobre a importância de efetivarem suas documentações. E uma outra... linguagem que nós vemos aqui é justamente a imagem de uma pessoa, a face de uma pessoa, né,
e alguns traços que remetem a digital, né? E isso tem a ver com a documentação RG, né? Onde nós imprimimos ali a nossa digital. Então, nesse caso, é muito importante a interpretação desse texto motivador para que a gente elabore a tese da nossa redação, né? É lógico que a gente vai elaborar uma tese que procure defender a importância desses documentos para a garantia da cidadania das pessoas, né? Vejam aí que até os defensores públicos estão promovendo esse tipo de peça, né? E esse tipo de ideia na sociedade, né? Por quê? Porque para que as pessoas possam virar cidadãs, segundo a peça trazida, é necessário ter a documentação. A nossa aula vai ficando hoje por aqui. Espero que vocês tenham conseguido, né, adquirir conhecimentos sobre a importância dos textos multissemióticos, o que seriam esses textos e como nós podemos agir, né, interpretativamente, analiticamente, quando nós estamos ali frente a eles nas diversas provas, né, que compõem o Enem. É isso, a gente se vê logo mais. Até breve.